O desmatamento do meio ambiente é uma questão extremamente preocupante que afeta o nosso planeta de maneiras profundas. Trata-se da destruição das florestas e de outras formas de vegetação, resultando na perda irreversível de habitats naturais e em uma série de impactos negativos. Uma das principais razões para esse desmatamento é a expansão desenfreada da agricultura, especialmente para a criação de pastagem e cultivo de commodities, como a soja e a palma. A busca por terras para essas atividades muitas vezes leva à destruição indiscriminada de florestas, comprometendo a diversidade biológica e a saúde dos ecossistemas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo de Biologia. Primeiro eu queria agradecer o convite do Cauê e do Matheus para falar a respeito da preservação do meio ambiente. Esse é um assunto hoje bem relevante para a gente poder discutir, porque a nossa vida aqui no planeta ela passa pela preservação do meio ambiente. Então a gente pensar, quando nós falamos em preservação, são áreas, grandes áreas de floresta, não só florestas, mas diferentes ambientes. Então a gente tem uma dependência hoje da preservação desses ambientes. Então se a gente pensar, por exemplo, hoje as florestas, elas prestam um serviço para a gente muito importante, que é a produção em grande escala de oxigênio, a produção de um monte de frutas, um monte de coisas que nós consumimos no cotidiano. Então a preservação dessas florestas passa pelo nosso bem-estar. O principal problema que a gente tem hoje é o desmatamento ilegal. Então as pessoas vão até uma área florestal, extraem toda a madeira que tem dentro dessa área e vendem essa madeira. Só que o problema é que elas não sabem o serviço que elas prestam pra gente, toda essa vegetação. E acabam vendendo depois por valores muito pequenos. E assim as áreas elas vão diminuindo bastante. Porque uma árvore, dependendo da espécie, do tipo de árvore, elas podem demorar até 30 anos para começar a produzir frutos, algumas delas. Então, quando a gente pensa em gerações futuras, a preservação ela também passa pelo pensamento das gerações futuras. Se a gente não preservar hoje, as gerações futuras também vão ser afetadas. Curitiba, comparada com outras capitais, é um exemplo, visto que aqui a gente tem uma quantidade de áreas verdes muito grande. Visitando outras capitais, por exemplo, a gente vê que não tem a mesma estrutura que tem aqui, tanto que Curitiba é considerada a capital ecológica, pela quantidade de parques que a gente tem. Então você vai hoje, Parque Barigui, Parque Tigre, Parque Tanguá, a quantidade de áreas verdes aqui é absurda. Então Curitiba realmente é um exemplo, quando a gente compara com outras regiões, outras capitais. E sem contar também que Curitiba está localizada numa região que é considerada um cinturão verde. Porque todos os municípios da região metropolitana são municípios que têm muita área verde e muita mata atlântica em volta. Então a gente está dentro de um cinturão verde aqui, e tudo que está em volta são áreas bem preservadas, mas ainda assim, com o crescimento desordenado da urbanização, acaba prejudicando o meio ambiente também. Então, preservação do ambiente, quando nós falamos nisso, a gente tem que pensar em todos os seres vivos que vivem por aqui, florestas e animais, porque todos eles prestam serviço pra gente. Tá bom? Mais uma vez, então, obrigado aí pelo convite. Até mais.